Vila Velha é dividido por um estreito, mas comprido rio, que dizem os mais corajosos, aqueles que ousaram testar seu comprimento, desemboca no imenso mar cor violeta. Violeta por causa do reflexo do céu naquele pedaço de mundo. Pelas minhocas da minha cabeça! Não seria incrível se fosse verdade? Dizem também que o Rio do Meio, como foi batizado, não tem fim. Eu acho que o céu de lá é exatamente da mesma cor que o céu de cá. Para mim, tanto um lado do rio quanto o outro não dão em lugar algum mesmo. E quando o céu muda de cor, muda ele todinho. Sabe, só se pode passar do lado de cá pro lado de lá, ou vice-versa, atravessando uma pequena ponte. Não que o rio fosse fundo, mas era bem traiçoeiro. Por vezes, parecia querer levar embora alguma gente e passava rasteira com sua correnteza. Nós moramos do lado de cá. Eu já ia me esquecendo. Me chamo Vicente. Muito prazer. Minha mãe Cordélia, os gêmeos Bartoldo e Berenice, Brutus e tia Silá. Ai. Esses dois. A amizade entre Brutus e tia Silá era tão sólida, mas tão sólida, que nem um caminhão de demolição era capaz de destruir. Essas metáforas faziam tia Silá e Brutus sorrir. Me lembro como se fosse hoje o dia que encontrei Silá. Toda coberta por mantas e cachecóis, atendeu a porta. Mas tia Silá nem sempre foi tia. Filha única de mãe solteira, Silá viveu sempre muito sozinha. Aprendeu a tricotar com sua mãe, Dona Cota. Eram tão amigas que a diferença de idade entre as duas parecia não existir. Silá, minha filha, como é que esse corpo de menina comporta essa mente envelhecida de sabedoria? Deus me pregou uma peça e não me mandou uma filha. Me mandou uma companheira. Era isso que eram. Companheiras. Eu nunca vou esquecer o dia em que Brutus bateu nessa porta. Aquele menino era tão grande. Carregava os gêmeos no colo e me olhava como se tentasse me mostrar a todo custo que era inofensivo. E é? Ele tem essa cara meio franzina, um jeito meio reclamão, mas
Ai, ai. Tem um coração enorme. É que na casa em que Brutus cresceu, todos eram muito calados. Parecia que rir não era permitido. Pelo menos rir das coisas que Brutus achava graça não era bom. Desde pequeno, o pai do menino franzino colocou um machado em suas mãos e disse: Comece a criar calos nessas mãos, menino. Mão de homem deve ser marcada pelo trabalho duro. Assim você fortalece um pouco esses seus braços finos. E Brutus sempre obedecia seu pai. Silá me conta que quem dava as broncas da casa era ela. Vivia chamando a atenção de sua mãe, Dona Cota, por bagunçar as suas linhas. Era de uma organização invejável. Cresceu assim, dentro de casa, aprendendo tudo o que podia. Além do tricô, tinha adoração por alquimia culinária. Sempre achou que cozinhar era como magia. A mistura dos ingredientes, dos temperos e dos aromas transformavam o ambiente. Não sentia falta do mundo do lado de lá, pois tinha o mundo todo dentro daquela casa. Durante o dia, as duas viviam tricotando, cozinhando e, ao anoitecer, liam histórias uma para outra. Esse era o mundo que Silá conhecia, através dos livros. Era de uma imaginação que sempre quando ia pro lado de lá com sua mãe Dona Cota, voltava frustrada, pois o mundo era tão simples e chato. Na imaginação de Silá, tudo era tão perfeito. Esse meu amigo Brutus é um artesão de mão cheia. Ai, esse menino. Olha. Desde pequeno, ele tem uma distração secreta. Com os tocos que sobravam das lenhas que cortava, ele esculpia pequenas estatuetas tão ricas em detalhes que chegavam muito perto da perfeição. Quando conseguia, deixava de presente algumas delas para sua mãe. A mãe sabia de seu amor por ela pela delicadeza das peças esculpidas. Desde pequenos corações até mini casebres eles conversavam. Enquanto ele falava em esculturas, ela respondia com biscoitos decorados. Podiam travar conversas assim por dias. Até para escolher o nome dos gêmeos foi assim. Ele esculpia a primeira letra, ela moldava com biscoitos a segunda e assim por diante. Infelizmente, Silá descobriu muito cedo que as pessoas não duram para sempre. Os tricôs regados a muita conversa passaram a ser silêncio. As noites a fio, contando histórias uma para outra, passaram a acontecer dentro da imaginação de Silá. Depois que Dona Cota dançou e virou lembrança. A única coisa que Silá não conseguiu mudar foi o número de pratos na mesa. Fazia questão sempre de servir 2 refeições e não deixava um grão nos pratos. Comia tudo, pois aprendeu a não desperdiçar comida. Brutus contou que certo dia seu pai não estava no melhor humor, o que não era raro. Encasquetou com a quantidade de estatuetas e biscoitos espalhados pela casa. Aos berros, Como de costume, começou a recolher e arremessou para fora da casa.
Quebrou tudo. A mãe tentou impedir, mas escorregou sem querer. Brutus, vendo tudo aquilo, não conseguiu segurar e chorou. Chorou muito. Chorou pelo escorregão da mãe, pelas estatuetas quebradas, pelos biscoitos estilhaçados e por não saber o que fazer. Mas principalmente chorou quando seu pai, ao perceber as lágrimas, olhou para ele como se não o reconhecesse. Amedrontado, Brutus parou imediatamente de chorar e engoliu o choro de toda a vida. Naquele momento, não havia mais lágrimas para chorar em Brutus. Silá sempre quando saía para comprar o essencial do lado de lá, porque só assim saía, percebia os olhares insistentes das pessoas. Isso a incomodava muito. Foi aí que teve a ideia de se cobrir pela primeira vez. E a partir daí não parou mais. A cada saída era uma parte do corpo a mais que cobria. Brutus recolheu tudo escondido. Queria dar os brinquedos aos gêmeos, mas como sabia que seu pai não gostava de suas esculturas, guardava-as numa pequena casa da árvore, numa trilha perto de onde morava. Sempre que o pai saía, iam os 4 para a casa da árvore e brincavam por horas. Nesses momentos, Brutus esquecia que era quase um homem e brincava como criança aos olhos marejados de sua mãe. Em uma dessas tardes, Brutus deixou escapar. Aproveitem, meus irmãos. Logo terão calos nas mãos de cortar madeira ou esfregar o chão. E logo teremos que esquecer que essa casa existiu. Esta fala dilacerou o coração de sua mãe. E ao ouvir, deixou correr litros de arrependimento de seus olhos. Estava decidida. Não ia deixar a história se repetir. Virou-se para o filho mais velho e o fez prometer. Se algo acontecer hoje, quero que pegue seus irmãos e corra. Corra para bem longe. Tão rápido quanto te fiz crescer. Sem olhar para trás como deixei de te olhar por instantes da minha vida. E seja para eles um pai diferente do seu. Por mais difícil que seja. Promete? Brutus fez que sim com a cabeça, mesmo sem entender direito o que tudo aquilo significava. Naquela noite, Brutus sabia que algo importante aconteceria e não conseguiu dormir. E no meio de toda a gritaria ele ouviu: "Corre, Brutus!" Não quis ir, mas havia prometido. E promessa de homem não pode ser quebrada. Pelo menos foi o que Brutus ouviu a vida toda de seu pai. Pegou os irmãos e correu. Correu muito. Correu tanto que até esqueceu de respirar. Só se lembrou ao ouvir o choro de Bartoldo. Teve o impulso de falar que homem não chora, mas logo a imagem de sua mãe sorrindo apareceu para lembrá-lo de ser diferente. Não falou que podia chorar, mas também não pediu para engolir o choro. Afinal, Brutus sabia bem como era isso e não quis secar os olhos do irmão. Silá viveu assim por muito, muito tempo. Até que um dia
Caminharam por uma trilha de árvores frutíferas e bateram na primeira casa em que passaram. Eu abri Era eu. e os deixei entrar. E nunca mais saímos. Ficaram e me ajudaram a cobrir os móveis. Os pratos na mesa naquela época passaram a ser 4. Foi assim, como toda história tem começo, meio e vamos seguir. Foi assim, o amor da amizade que floresce por aqui, assim como o sol que aquece e alegra, como as formigas sempre juntas são espertas, a força de uma árvore que o vento não derruba. A nossa amizade é tudo isso e tem sabor de uva. Foi assim, como toda história tem começo, meio e vamos seguir. Foi assim, o amor da amizade que floresce por aqui. Qual é o segredo? Que segredo é esse? Eu não sei qual é. Como pode ser? Sendo diferentes é melhor até. E quando aconteceu? O abraço veio, o amor nasceu.